Chris ainda dormia, mas ao acordar aos poucos, começou a sentir desconforto devido ao aperto, que fazia com que as suas longas pernas ficassem muito dormentes. O personagem principal começou finalmente a compreender o que lhe aconteceu e como foi parar ao mundo dos cavaleiros quando foi acordado por um grito alto. Vanessa correu para ele indignada por ele ainda estar na cama e perguntou-lhe se precisava de um convite especial da tia. A Vanessa é uma estudante do 3º ano do ensino secundário e uma artista marcial de 2º nível, a melhor da sua escola. Olhando avaliativamente para a rapariga de cabelo escuro, o rapaz pensou para si que tinha conhecido o mesmo cavalo. A rapariga começou a ferver e a sua aura pareceu começar a arder de indignação. Outra bela rapariga de cabelos escuros preparava o pequeno almoço na cozinha. Sorriu radiante, notando em voz alta que o dia tinha chegado simplesmente maravilhoso. Chamava-se Mônica, tinha 34 anos. Já foi um cavalo selvagem imperial e também cavaleira da Ordem Centurião. É uma lutadora de 4ª categoria. Sentada à mesa, Mônica, com um sorriso gentil, pediu a Vanessa que fosse mais gentil com Chris, argumentando que ele ainda era irmão da rapariga. Ao que a temperamental Vanessa respondeu com raiva que Chris não era seu irmão, mas um inimigo jurado, que naquele momento tomou o pequeno almoço em silêncio. O mais velho lembrou a personagem principal de IR as aulas extra depois de comer, ao que este acedeu, chegando mesmo a chamar mãe a Mônica, lembrando-se que Vanessa tinha razão e elas eram inimigas. E ainda mais do que inimigos, Chris tornou-se o assassino do marido de Mônica. Há 11 anos os portões do diabo abriram-se, e todo o império se uniu para expulsar os demônios das suas terras. Então o diabo recuou, mas deixou descendência. Um deles é Chris Hollywell, o filho do diabo, um lutador de primeira linha. Quando a personagem principal se aproxima do lavatório, um copo cheio de água voa de algum lado atrás e parte outro corno intacto na cabeça do tipo. Virando-se, Chris reparou que foi Vanessa quem lhe atirou um copo à cabeça. Quando o rapaz olhou para ela, a rapariga gritou furiosamente que o império não devia ter aceite pessoas como ele de braços abertos e que ela o queria e a todos como ele. Deixado sozinho consigo mesmo, o personagem principal tenta encontrar uma explicação para o facto de a sua nova irmã o odiar e se permitir calmamente chamar-lhe bastardo. De repente, o jovem herdeiro de Satanás chega à conclusão de que, por mais forte que seja o ódio das pessoas por ele, as pessoas nunca tentam lidar diretamente com ele. Chris continuou a pensar, e os seus pensamentos chegaram à questão das suas ações futuras. Assim que pensou em como o sistema deveria ser ativado, isso aconteceu imediatamente. A morena ficou chocada e sem palavras, apenas a olhar em redor freneticamente. Ao saber da sua habilidade, o rapaz ficou encantado, pois a sua habilidade era alimentar-se da energia dos seus adversários. Decidiu então que não iria mais gerir a casa toda, e foi em busca dos moradores da casa. A causa da sua morte numa vida passada foi uma sova, após a qual foi hospitalizado, mas lutou com outro paciente e acabou por morrer de hipoxia. Depois de examinar a área, Chris reparou, não sem prazer, que apenas a tia Mônica estava em casa, e decidiu testar nela a nova habilidade. No entanto, não contava com o facto de a sua tia não ser assim tão simples. Com um movimento rápido e hábil, Mônica mudou de posição na sua direção, colocando a faca na garganta de Chris e deixando-o em choque. Com um sorriso doce e como se nada tivesse acontecido, a tia diz ao filho de Satanás que não precisa da sua ajuda agora, sem tirar a faca mais afiada da sua garganta. Depois de usar o sistema, a personagem principal finalmente compreende como funciona. E a quantidade de ódio emitido pela sua tia contra ele simplesmente surpreendeu o rapaz. Curvou-se desculpando-se, ainda em estado de choque, e saiu a correr, pensando apenas em como poderia escapar vivo à loucura a sangue frio. Tendo desaparecido para um lugar mais seguro, o rapaz parou para recuperar o fôlego, continuando horrorizado com o nível de ódio de Mônica por ele. Mas apesar do choque que experimentou, a personagem principal ficou satisfeita, pois aumentou o seu indicador de energia acumulada para 1350. Chris começa a pensar em formas de acumular novas energias, e vem-lhe à memória a ideia de estar mais perto da tia. No entanto, o moreno descarta de imediato, pois decide que assim prefere despedir-se da vida do que acumular energia. Depois de pensar um pouco, o filho de Satanás decide que não tem outra alternativa senão recuar e vai até o quarto de Vanessa, a pretexto de conversarem. Nesse momento,
a menina estava a trocar de roupa, e ao vê-lo entrar, corou profundamente e gritou estridentemente. Chris ficou envergonhado por um momento, mas depois afirmou calmamente que a sua nova irmã não lhe devia esconder nada. Para absorver o máximo de energia possível, a morena decidiu excitar-se e irritar ainda mais a Vanessa. E para isso afirmou com o olhar mais presunçoso que os seus músculos peitorais eram muito maiores que os seios da menina. Nesse mesmo segundo, um golpe poderoso atingiu o estômago do tipo, tirando-lhe todo o ar dos pulmões de uma só vez, e um jato vermelho escorreu-lhe da boca. Não prestando atenção ao grau de dano causado ao adversário, Vanessa continuou a atacar freneticamente, e não foi à toa que considerou Chris o seu saco de pancada. Mas apesar da força da sua raiva, a morena conseguiu absorver muito pouca energia, pelo que, apesar da dor, começou novamente a adicionar combustível ao fogo da rapariga ardente, trazendo a sua condição para uma chama furiosa e estrondosa, que destruiu tudo à sua passagem. Chris queria obter mais energia, por isso disse à rapariga já furiosa que esperou especificamente do lado de fora da porta até que ela começasse a trocar de roupa. Tendo perguntado em voz alta e emocionada ao irmão recém-criado se queria morrer agora, e prometendo ajudá-lo com isso, a mulher de cabelo escuro nocauteou a personagem principal. Após o último golpe, o moreno já não se conseguiu levantar de imediato, mas absorveu 500 unidades de energia de uma só vez, o que o deixou bastante satisfeito. De repente, alguém lhe ligou, e Chris começou a suar frio ao ver Mônica parada à porta, a perguntar com um olhar obviamente cruel o que o rapaz se tinha esquecido no quarto da filha tão tarde. A personagem principal sentiu um ódio extremo por si própria e absorveu 114 unidades de energia. Decidiu que agora era a hora de ir para casa. Por isso disse boa noite às meninas e deslizou com cuidado e silêncio em direção à saída. Entretanto, Vanessa, muito perturbada, perguntou à mãe se o que aconteceu foi uma brincadeira de mau gosto do seu suposto irmão. Escondendo-se da mãe e da filha desta, que eram perigosas para a sua vida e saúde, o filho do diabo decidiu testar a sua força e esfaqueou-se no estômago com uma faca, e o aço partiu-se em pequenos fragmentos. Na manhã seguinte, Chris foi para a escola e de repente percebeu que tinha encontrado o epicentro da energia. Então ele, parado no meio do corredor, atraiu a atenção de todos com uma exclamação alta e mostrou o dedo do meio a toda uma multidão de curiosos que se juntavam para gritar. Alimentou-se da sua energia e até se apaixonou por ir à escola. O personagem principal caminhava pelo corredor quando foi chamado por trás. A professora da turma do rapaz, uma loira encantadora, Vivienne Adams, uma deusa professora do liceu, ligou-lhe e perguntou-lhe sobre o seu bem-estar. De repente, Chris sentiu um aumento da energia hostil à sua volta e rapidamente percebeu que estava a ser emitida por homens e rapazes ciumentos à sua volta. Assim, o personagem principal decidiu fingir um desmaio para absorver mais energia dos adversários à sua volta. Fazendo uma aparição lamentável, caiu de cara no peito do professor. Assustada, Vivian decidiu levar o rapaz à enfermaria para que o médico visse o que se passava com ele. A personagem principal diz algo sobre não querer ver um médico diretamente no peito de Vivian, o que a deixa perplexa e excitada, e a multidão de rapazes fica chocada e furiosa. De seguida, Chris acrescentou que não estava fisicamente doente, mas sim debilitado pelo amor, o que aumentou instantaneamente o índice de ódio na multidão à sua volta, o que deixou o rapaz muito satisfeito. No final das aulas, a personagem principal sentou-se num banco para esperar que Vanessa chegasse da escola. De repente, o mesmo grupo de rapazes aproximou-se dele por trás. Atiraram um saco à cabeça do filho do diabo e começaram a espancá-lo. Mas Chris, que tinha acumulado forças, já conseguiu repelir com bastante calma os golpes da multidão enfurecida. Naquele momento, Vanessa estava a passar perto, viu que uma multidão de rapazes grandes estava a lidar com o seu odiado irmão e correu para o salvar, gritando que ninguém, além dela, tinha permissão para lhe bater. No entanto, a força de um monte de músculos e de uma rapariga não era igual, e foi imediatamente posta de lado sem sequer se aperceber. Mas o aparecimento da sua voz entre as restantes deu força à personagem principal. Espalhando todos para os lados, Chris levantou-se e arrancou o saco da cabeça. Convencido de que foi realmente Vanessa quem veio em seu auxílio, ficou algo surpreendido com isso. Fazendo a rapariga recuperar o juízo, Chris fingiu que não foi por causa dele que ela o conseguiu,
pois tinha medo que Mônica o matasse se descobrisse tudo. No entanto, por se encontrar muito próximo da rapariga, o personagem principal sentiu que muito pouco ódio vinha dela por ele, o que o surpreendeu para além das palavras. Vanessa demorou muito tempo a recuperar o juízo, pelo que a morena atirou-a às costas e carregou-a para casa, continuando a pensar em como era uma rapariga estranha. Nos dias seguintes, a vida do filho do diabo tornou-se muito mais tranquila. Vanessa chegou a defendê-lo à frente da mãe, dizendo que a culpa era dela ter se distraído durante o treino e ter falhado alguns lançamentos. E a personagem principal continuou a reunir energia hostil na escola, deixando deliberadamente todos os seus habitantes nervosos. Um belo dia, Chris chegou à escola, mas para sua surpresa não estava lá ninguém. Mas depois percebeu que as competições estavam a ser realizadas na escola. Depois correu em direção à barulhenta multidão de espectadores para absorver o máximo de energia possível à sua volta. Toda a claque apoiou veementemente Vanessa, gritando o seu nome, o que surpreendeu a morena. De seguida, Vanessa foi expulsa do ringue com um poderoso golpe. Vendo isto, o filho do demônio correu de cabeça para o ringue para apanhar a rapariga que voava rapidamente. Chris conseguiu apanhar Vanessa antes do seu doloroso contato com o chão. Com um olhar cruel, mediu o adversário do vencido, que, entretanto, se declarou o mais forte de toda a escola e troçou de Vanessa, chamava-se Max Fall, e era o herdeiro da empresa White Dog. A multidão ficou extremamente surpreendida com a derrota da mulher forte local, enquanto Chris ficou simplesmente indignado. Na manhã seguinte, Chris e Vanessa saíram de casa juntos, e o primeiro reparou que a rapariga estava vestida com um fato de cavaleiro, sobre o qual ele perguntou, ao que ela apenas acenou, e disse que à noite já se iria juntar às fileiras dos cavaleiros. As finais dos representantes de turma estavam a ser realizadas na escola e antes do combate começar, a Miss Adams lembrou a Vanessa e o Fall que a amizade deveria sempre vir antes da competição. A concorrer ao título de representante de turma está Vanessa Evans, a herdeira do cavaleiro-chefe, uma estudante do 2º ano do ensino secundário. E contra ela está Max Fall, herdeiro da empresa White Dog, aluno da mesma turma. A luta começou e as paixões começaram a fervilhar de novo com força furiosa. Vanessa saltou alto para desferir um poderoso golpe no seu adversário, deixando-o estupefacto. Assim, Max decidiu usar um truque sorrateiro e criou uma armadura mágica para se proteger de possíveis danos de Evans. Feita esta rede de segurança, esperava usar a sua velocidade para se adiantar e atacar a rapariga, sem contar com o facto de que ela seria capaz de prever e antecipar as suas ações. Ela também usou magia e deu um golpe de cavalo, atacando o adversário com as suas pernas, que assumiram a forma de cascos de cavalo. Com isto, ela derrubou o adversário e proclamou-se solenemente vencedora. Aproveitando a vitória fácil, a rapariga virou costas ao vencido, no qual cometeu um erro, pois no segundo seguinte, recebeu um poderoso golpe por trás e voou para fora do ringue. Miss Adams falou com a SRA Evans na casa dos Evans e explicou que não conseguiu retirar Fall do torneio. Vivian acrescentou ainda que tudo o que é da sua competência é transferir Vanessa para outra instituição de ensino, se assim o entender. A professora conversou várias vezes com Mônica Centurion, manifestando o seu pesar por não poder ajudar a filha de Evans, mas esta interrompeu a professora, retirando do maço um cigarro branco e fino. Tirando um isqueiro do bolso, o cavaleiro ateou fogo à ponta de um tubo de papel de tabaco e acendeu um cigarro, após o que ela continuou a falar, e pediu a Vivian que não a chamasse assim, pois este título estava proibido de ser pronunciado há 10 anos. Segurando um cigarro entre os dentes, a morena perguntou se a professora tinha feito tudo o que era possível para a vitória de Vanessa. A loira garantiu que fez todos os esforços para garantir a vitória da filha do cavaleiro e acrescentou que tal título honroso não deveria ser proibido. A senhora Evans disse à professora que a sua filha se lembrava muito bem dos acontecimentos de há 10 anos e que tinha de prometer à filha que, se ganhasse, Mônica faria todos os possíveis para garantir que Vanessa fosse aceite na Ordem dos Cavaleiros. A cavaleira soltou outra nuvem de fumo de cheiro forte e, sentindo-se um pouco triste por se lembrar que a filha estava agora destroçada, sentada no seu quarto com uma perna partida, e lamentando a vitória perdida, terminou de falar, mencionando em voz alta que Vanessa tinha perdido. Mônica levantou-se e, terminando o cigarro, agradeceu à professora Adams a informação e disse que já era tarde da noite
e Vivian deveria ir para casa. Saindo da sala, a loira deu de caras com Chris, que se ofereceu para a acompanhar, ao que ela surpreendentemente acedeu. Quando os heróis chegaram à casa de Adams, ela agradeceu a Halliwell, mas este interrompeu-a. A morena perguntou ao professor se Fall seria realmente o representante dos alunos mais velhos agora. Ela respondeu com um suspiro que se ninguém o derrotar até amanhã ao meio-dia, então ele tornar-se-á realmente um representante das classes superiores, e perguntou por que é que Chris estava a perguntar, ao que ele respondeu que estava apenas preocupado com os seus camaradas. Entretanto, ele próprio traçou algum tipo de plano na sua cabeça. No dia seguinte, Fall, orgulhoso de si próprio, contou a todos como todas as melhores universidades iriam começar a procurá-lo para o IR buscar, o que, claro, os seus colegas não gostaram. Tendo finalmente sonhado, o herdeiro do Cão Branco já imaginava como estaria o mundo inteiro aos seus pés, e ele próprio estaria no topo do universo. Nesse momento, abrindo a porta quase com os pés, o filho do diabo entrou na aula e com um sorriso arrogante perguntou onde estava o vencedor. Isto chocou o pomposo e inchado Max, trouxe-o de volta ao chão e até o assustou um pouco. Recuperando o juízo, deu um salto, bateu com os punhos na mesa e perguntou indignado em voz alta que tipo de falhado se atrevia a incomodá-lo. Totalmente confiante, Chris afirmou que Fall tinha o direito de lhe chamar o que quisesse, enquanto ao mesmo tempo continuava a acumular energia hostil emanando dos alunos em redor. A personagem principal desafia o herdeiro do Cão Branco, ao qual se ri na sua cara, dizendo que o seu nível é muito mais elevado e que vencerá sem problemas. O loiro arrogante concorda com a luta, acreditando incondicionalmente que, claro, vencerá. Mas Chris não ficou satisfeito com esta resposta. Sem grande esforço e com um sorriso de satisfação, encostou o rosto do loiro à mesa em que estava sentado, dizendo que não era muito educado responder ao desafio de um adversário sem se curvar. O olhar do protagonista escureceu. A sua aura tornou-se tão sombria e assustadora quanto possível. E acrescentou que Max é um cão muito bom e obediente. A professora de Chris estava extremamente entusiasmada com a sua entrada no ringue, uma vez que o seu nível de poder era mais de metade do de Fall, mas não havia nada que pudesse fazer quanto a isso. Antes do início do combate, Max brincou, dizendo que o pai não iria ajudar o filho do diabo aqui. Nesse momento, o vencedor do combate anterior reparou que o seu adversário ainda vestia uma camisola da escola em vez do uniforme de combate, e voltou a fazer uma piada cruel sobre Chris não ter dinheiro suficiente para comprar uma armadura. A personagem principal reparou em voz alta que o herdeiro do Cão Branco fala demasiado sobre assuntos irrelevantes, e, além disso, não observa as normas de decência. O loiro enraivecido declarou furiosamente que assim que Chris lhe batesse, não viveria. Claramente não esperava que a morena lhe partisse a armadura em pedacinhos com um golpe de punho. O próximo golpe a sangue frio do herdeiro de Satanás atingiu o antigo vencedor no estômago. Várias gotas de sangue jorraram da boca de Max, que não esperava tal reviravolta. Todos os espectadores, incluindo o professor Adams, ficaram chocados com a força de Halliwell. Chris voltou a abanar, começando a dizer que na sua próxima vida, Max deveria ser mais humano. Terminou a frase já a atacar Fall furiosamente como um saco de pancada. Vivienne começou mesmo a pedir-lhe para parar, temendo pela saúde física do loiro. Ela gritou que Chris tinha ganho, tentando apelar à sua razão e não permitir que a sua raiva selvagem matasse o seu adversário. Com um salto felino, ela viu-se no ringue e rapidamente caminhou até ao personagem principal, acalmando-o e pedindo-lhe que parasse, explicando que a sua irmã e tia iriam comparecer perante um tribunal militar por causa dele pelo assassinato a que se estava a tentar comprometer. Puxando-o pelo ombro, a jovem professora garantiu-lhe que resolveria tudo sozinha. A raiva que tomou conta da mente do protagonista não deixou imediatamente claro que o seu nome estava a ser chamado. E só quando agarrou acidentalmente a mão de Vivian é que percebeu que ela estava por perto. Animado, Adams tentou alcançar a sua consciência e pediu-lhe que confiasse nela. Olhando irritada para o loiro caído no chão, a morena mesmo assim aceitou sair do ringue. A professora agradeceu sinceramente esta decisão. Adams ordenou imediatamente que Fall, meio morto e em coma, fosse levado para a enfermaria e tratado, aterrorizado pelo conhecimento de que os cães brancos provavelmente iniciariam o processo, mas foi tranquilizada pelo facto de que descobrir tudo isto não seria fácil, dado quem é Chris Halliwell. Então, uma ideia brilhante veio-lhe à cabeça, e convidou a morena para se tornar representante do colégio.
Um pouco mais tarde, a menina Adams foi chamada pelo diretor ao seu gabinete e perguntou-lhe o que achava da ação de Chris. Ao que ela afirmou com orgulho que o comportamento dele era absolutamente justificado, uma vez que Fall foi o primeiro a quebrar as regras e a atacar Vanessa Evans. Mas o vice-diretor discordou veementemente da opinião de Vivian, dizendo firmemente que esta circunstância não dava a Chris o direito de vencer Max. O segundo deputado não concordou com ele e disse que era injusto estabelecer 2 pesos e 2 medidas, segundo os quais o herdeiro do cão branco tem o direito de bater em alguém, mas ele próprio é inviolável. O diretor acrescentou que, se a escola considerasse Halliwell inocente, poderia haver um protesto público, e Vivian, cujo pulso estava a sangrar roxo por causa do aperto de Chris, disse que tinha uma opinião especial sobre o assunto. Levantando a mão, ela mostrou a marca restante e disse que ele deveria tornar-se o representante dos alunos do liceu, e explicou imediatamente aos atônitos membros da administração que o tipo não deixou marca de propósito e não a magoou de forma alguma. Examinando a ferida no braço, a rapariga esclareceu o seu pensamento dizendo que um guerreiro comum de primeiro nível não conseguiria superar a sua defesa, e por isso, sentiu que ele deveria estudar nesta escola. O último argumento da loira fez pensar os membros da administradora escolar. Depois de acender um cigarro, um dos deputados disse a Vivian para oficializar isso para que os cães brancos não tivessem onde se agarrar e encerrou o assunto. Ao sair, a menina lembrou-se que a administração deveria esperar pela visita dos cães de qualquer maneira, porque Chris tinha espancado Fall de qualquer maneira. A sua serenidade e despreocupação naquele momento chocaram os veneráveis velhos e fizeram-nos pensar se ela se estava a aproveitar deles. Poucas horas depois, no gabinete do diretor, Monica Evans e a filha, e Max Fall e o pai, estavam sentados em 2 sofás em frente. O diretor disse que sabiam o motivo da vinda e sugeriram ir direto ao assunto. E lembrando-se do motivo, Vanessa soltou uma gargalhada e a mãe mal conseguiu conter um sorriso maroto. No sofá oposto, o ambiente era completamente diferente. O pai do loiro estava mais negro que uma nuvem, e o filho, coberto de ligaduras, deitava faíscas dos olhos. Incapaz de suportar, Vanessa riu alto ao ver Fall derrotado e derrotado. O presidente da empresa White Dogs, pai da loira, falou primeiro. Disse que o filho estava pronto para pedir desculpa à filha de Monica e que os dois fariam o que ela quisesse para que ela lhes entregasse Halliwell. Mas ela recusou tudo com um sorriso bem-humorado, declarando que ela própria precisava do menino e não o venderia. Então, o irritado presidente Psov passou a ameaças. Garanto à menina que ele respeita apenas as suas proezas e não a considera digna do seu título. Incapaz de tolerar tamanha humilhação para com a mãe, Vanessa cerrou os punhos e avançou contra o velho. Mas a mãe deteve-a, colocando calmamente a mão no seu ombro. Com uma cara completamente séria, Mônica afirmou, em vez de perguntar, que poderia interpretar as palavras do velho como uma ameaça direta a um dos familiares do representante da ordem. O diretor e os seus adjuntos ficaram chocados com a autoconfiança de Mônica e, com suores frios nas têmporas, aguardaram a reação do presidente dos White Dogs. Aquele que tinha suor na testa começou a arranjar desculpas dizendo que Chris não era membro da família Evans. A direção da escola concluiu que Mônica valorizava Chris, e esta, entretanto, conduziu a filha incisivamente até a saída, mostrando que não iria continuar aquela conversa fútil. Quando ela estava a sair, o velho gritou-lhe que Chris ainda era um demônio. Depois, uma Mônica, já irritada, disse que fez uma aposta com um homem e apostou que Chris se ia tornar um demônio e enlouquecer, e acrescentou que se isso acontecesse, ela resolvia tudo. De repente, Chris espirrou deliciosamente, espalhando ranho em diferentes direções. Queixando-se de quem se lembrava dele, Chris ressentia-se mentalmente do facto de ter sido obrigado a ir para onde não queria. Enquanto o autocarro o levava na direção certa, Chris começou a sentir tédio. Ao reparar numa rapariga através da janela de um autocarro próximo, chamou deliberadamente a atenção dela para si, decidindo brincar. A astúcia brilhou nos seus olhos quando decidiu provocar a sua vítima. Sem esconder o seu prazer, Chris expressou todas as suas piores suposições sobre ele, fazendo com que a rapariga entrasse em pânico. Sucumbindo ao pânico, a menina correu para o motorista, pedindo-lhe que parasse o autocarro. A atmosfera agitada no autocarro seguinte aumentou os níveis de hostilidade,
que só fizeram o jogo do homem de um chifre que estava sentado a apreciar a colheita. A alegria de Chris desapareceu rapidamente quando o autocarro chegou ao seu destino. E a multidão de pessoas alegres por metro quadrado era incrível. Sentindo uma inesperada onda de força, Chris começou a procurar a sua fonte, a energia que conhecia bem. Não precisou de procurar durante muito tempo. Rapidamente avistou figuras familiares na multidão com os olhos. Percebendo que a mãe adotiva descobriu o que este cão tinha feito e por isso decidiu mostrar preocupação, Chris expressou imediatamente os seus sentimentos com um gesto. Com uma expressão comovente no rosto, o de um corno mostrou o dedo médio com prazer. Vanessa gritou apaixonadamente com ele sobre como ele era um idiota, enviando-lhe energia. Satisfeito com a forma como ela respondia à provocação, Chris passou, carregado de energia adicional. Houve uma mensagem sobre o início da competição da Liga Escolar e saudações AOS observadores convidados. Enquanto o apresentador falava sobre o facto de a força estar na união entre pessoas e lobisomens, exigindo aplausos do público, Chris perdeu-se em pensamentos, antecipando convidados não planeados que lhe podem dar ainda mais energia. Os anúncios continuaram a sair dos oradores, um após o outro, começando pelo facto de que os participantes teriam 5 minutos para se apresentarem. Todos começaram a entoar os seus desejos enquanto Chris pensava no que iria dizer quando chegasse a sua vez. Como era de esperar, não se incomodou por isso quando subiu ao palco, o homem de um corno, chamando toda a gente de lixo, saboreou o faqui com as 2 mãos. O público aplaudiu em choque, e Vanessa, tapando o rosto com a mão, repetiu baixinho que não o conhecia. O diretor, que tinha caído em estupor, perguntou a Miss Adams se Halliwell estava a ir longe demais, o que ela concordou com o diretor. As regras anunciadas previam que os participantes do concurso seriam enviados para a ilha durante um mês e receberiam alimentação apenas nos primeiros 3 dias, sendo que depois teriam de procurar alimentos por conta própria. E também, dezenas de monstros e monstros que viviam do outro lado do portão do diabo foram libertados na ilha. Foram implantadas bolas de energia nos seus corpos, que devem ser recolhidas para ganhar pontos, e os 100 melhores lutarão na arena. Para ajudar os participantes, são apenas entregues balões que os mostram no ar e salvam as suas vidas em situações críticas, mas os alunos salvos serão desclassificados. Com a ajuda de magia especial, os alunos foram transportados para o avião. Encontrando-se dentro do pássaro de ferro, o de um chifre ouviu de repente alguém gritar sobre o aparecimento de um demônio e virou-se para ver que tipo de demônio tinha caído nas mãos dos haters. Mas, passados alguns segundos, percebeu que todos voltaram às filmagens especificamente para ele, e não só prestaram atenção, como o atacaram com toda a multidão. Entretanto, Vanessa e a mãe assistiam à transmissão em direto, e a menina emocionada perguntou à mãe se achava que Chris seria capaz de assumir uma posição digna, ao que Mônica respondeu imediatamente que não tinha dúvidas de que ele não o faria. A filha objetou que Chris era muito mais forte até do que ela, mas a mãe explicou-lhe que a região dele simplesmente não permitiria que um demônio vencesse. Ficou triste ao perceber que Mônica tinha razão e que os outros jogadores simplesmente não permitiriam que o filho de Satanás ganhasse. Vendo no ecrã como a morena foi atacada logo nos primeiros segundos, o coração da rapariga, já sentado em alfinetes e agulhas, afundou e ela desejou de todo o coração boa sorte ao demônio não reconhecido. E os pacíficos e bons moradores atacaram furiosamente o de um chifre, gritando que o demônio devia ser morto. O demônio, que perdeu a paciência, começou a defender-se. Dispersou facilmente para sempre um bando de lutadores que tentavam matá-lo. Mais uma vez insultando todos, Chris acenou-lhes, colocando a mochila. Depois de apressar todos, sem se esquecer de dizer algumas palavras lisonjeiras sobre as suas capacidades mentais, o tipo arrombou a porta e saltou do avião. Os espectadores embaixo assistiram horrorizados enquanto o resto dos participantes caíam do avião para o meio da multidão, gritando por socorro. Soou uma notificação sobre o acionamento automático da bola de resgate e a desclassificação do jogador. A hostilidade cresceu e o de um corno apenas apreciou as funções do dispositivo de resgate. O público ficou indignado com o comportamento do rapaz, tentando descobrir uns com os outros quem era e de que escola era. Apesar de a arena estar localizada numa zona montanhosa, Chris aterrou em segurança. Ao contrário dos outros que observaram o de um chifre a voar, Vanessa estava sinceramente feliz por ele ter permanecido ileso.
De repente, a rapariga de olhos violeta ouviu alguém dizer que o demônio estava acabado, uma vez que um touro fantasma de terceiro nível estava de olho nele. Enquanto Chris se levantava e conversava calmamente consigo mesmo, pensando onde tinha ido parar, quanto tempo faltaria para caminhar até ao depósito de recursos e em que direção deveria seguir, uma ameaça furiosa já se dirigia na sua direção. Preocupada, Vanessa não encontrou espaço para excitação, tentando alertar mentalmente o irmão jurado. Decidindo para onde ir, o homem de um chifre não se apercebeu de como dois touros enlouquecidos corriam na sua direção por trás. Ouviu-se um som terrível de impacto. Todos os pássaros das árvores próximas voaram para o céu com medo, e o tipo apenas coçou as costas com irritação, queixando-se de que havia muitos insetos nesta floresta. Virando-se, o subdemônio viu dois touros que tentavam atacá-lo, caídos no chão com os cornos partidos, completamente desmaiados. Tendo perguntado alegremente se eles próprios tinham decidido ir ter com ele, Chris concluiu que estava a começar a gostar deste jogo. Os jurados que se encontravam no salão abriram a boca surpreendidos, sem perceber de onde vinha tanto poder. Entre os presentes começaram a ser feitas perguntas incômodas, e a resposta surgiu por si só. Este sujeito precisava de ser melhor verificado antes de ser enviado para lá, uma vez que foi criado pelo herói da Ordem de Cavaleiros, Mônica. Os professores, conversando entre si, tentaram descobrir qual o curso que ensinava a lidar com tais monstros, mas não existiam tais cursos, o que significava que este pirralhinho aprendia tudo sozinho. Não tendo tempo para se afastar da percepção da singularidade do tipo, mergulharam num choque ainda mais poderoso ao verem como ele come com alegria as bolas de energia destes monstros. Item fundamental para completar a missão. O único consolo que encontraram foi que a forma como ele come estas bolas é melhor do que a carne destes touros. Esquecendo-se completamente das regras, Chris desfrutou alegremente da guloseima inesperada, decidindo que não precisava de carne, uma vez que não sabia cozinhar, e elevando a sua moral, concentrou-se em ganhar pontos. Tendo roubado os seus bebés ao urso, o urso de um só chifre correu alegremente pela floresta, alimentando-se da energia da mãe, que tentava alcançá-lo e levar os seus bebés. E depois, com não menos prazer, provocou outros animais e alimentados com a sua energia. Os espectadores que o observavam ficaram perplexos com o que estava a acontecer. O tipo, caminhando pela clareira, embrulhado no seu último troféu sob a forma de uma enorme cobra-crocodilo, viu orelhas de cão a aparecer na erva alta, encantado com o cãozinho. Chris correu até ao achado e agarrou-o pelas orelhas. Puxando o fofinho para cima, o tipo descobriu que era uma cadela. De repente, do nada, apareceram mais 3 iguais, sendo suas irmãs. O mais novo chamou-os desesperadamente pedindo ajuda. Os anciãos correram para a batalha sem hesitação. Chris, desanimado, tentou explicar que o sucedido não foi nada do que pensavam. As irmãs disseram compreender que houve um mal-entendido. Mas o bem vestido e de um corno perguntou-lhe sarcasticamente por que é que ele ficou assim, se não tinha culpa de nada, sem se esquecer de as lembrar que também era um ser humano, mas realmente agiam como cães. Depois de se livrar do fardo, que tinha sofrido todo o golpe do cão na carcaça e estava recheado de facas a sair dele, o rapaz perguntou às meninas qual delas sabia cozinhar. Os mais velhos ficaram um pouco constrangidos com a pergunta, e os olhos da mais nova brilharam de entusiasmo, querendo demonstrar os seus dotes culinários. As raparigas estavam ativamente envolvidas na culinária, e o rapaz que as observava pensou que era como se estivesse a ver um programa de culinária. Depois de tais esforços, Chris esperava ver pelo menos comida feita de ouro puro na panela. Mas o que lhe apareceu diante dos olhos deixou-o horrorizado. E o demônio perguntou-se como é que uma preparação tão correta e meticulosa poderia dar tal resultado. E até o crocodilo, Snake, estava mais zangado do que ele por ter sido morto. Parado, estupefacto, perto da panela com um prato não identificado, Chris repeliu firmemente todas as persuasões e tentativas das raparigas de o obrigar a provar a sua criação gastronômica, tentando transferir esse direito para si próprias. A discussão foi rudemente interrompida por espadas que voavam em direção ao tipo. Outra rapariga apareceu no horizonte. Saltou com a sua espada num gesto punitivo no momento em que as outras irmãs se surpreenderam com a sua aparência. No entanto, não foram as únicas surpresas. O subdemônio não ficou menos chocado,
reconhecendo nesta rapariga a vítima da sua manhã. Reagindo rapidamente, o de um corno agarrou a mais nova das irmãs pela cabeça e colocou-a à sua frente, usando-a como escudo humano. Sem ter tempo para corrigir completamente o voo da espada, a irmã mais velha cortou vários fios da franja e da cauda da irmã mais nova. O conhecimento desta manhã foi dominado pela raiva, que apenas fez o jogo da personagem principal. A mais nova chorou e implorou ao demônio que a deixasse ir. O que ele fez, atirando-a para longe dele descuidadamente. As irmãs rodearam a vítima com entusiasmo, perguntando pelo seu bem-estar. O homem de um chifre divertiu-se, começou até a fazer piadas sobre a raça de cães das meninas, sugerindo que com orelhas como as delas não podiam ser dachshunds. Ao ouvir tal afirmação, o mais velho ficou seriamente furioso e decidiu lutar novamente contra o subdemônio, prometendo arrancar-lhe os cornos. Em resposta à ameaça dela, Chris tentou brincar dizendo que a família dela estava a tentar envenená-lo. No entanto, as meninas não gostaram do seu humor e prepararam-se para atacar. O tipo claramente não estava contente com esta reviravolta. Por isso começou a perguntar que tipo de guerra de gangues era esta e lembrou-o que ele era o personagem principal aqui. Voltando-se para a árvore contra a qual as raparigas o pressionaram, arrancou-a e espalhou-a a todos com o seu enorme tronco. Percebendo que as irmãs não aguentariam, a mais velha decidiu resolver a situação pelas suas próprias mãos. Brandindo a espada, avançou contra o demônio que odiava. Ele, por sua vez, não se esquecendo de comparar sarcasticamente a arma de ataque dela a um afia-lápis, virou a situação na sua direção e usou o cano afiado como uma estaca afiada para atacar a rapariga violenta. Ela repeliu habilmente o seu ataque, espetando a espada com precisão mesmo no centro da ponta, e Chris ficou furioso, gritando-lhe ameaças. E sendo mais forte do que ela, atirou o tronco da árvore juntamente com a rapariga para a frente. A irmã mais velha da família canina estava familiarizada com as técnicas de luta e utilizou imediatamente uma delas. O personagem principal não estava preparado para isso. Caindo no chão, ficou indignado por não ter sido avisado sobre isso. O demônio enfurecido deitou fora a rapariga persistente com uma poderosa onda de fogo. Vanessa, ao observar a luta deles pelo ecrã, ficou surpreendida por uma rapariga tão jovem do outro lado já ter o terceiro nível de poder. A mãe de Vanessa percebeu que o cão em crescimento tem um grande futuro pela frente, mas Vanessa já tinha voltado ao estado de preocupação com Chris, pois pedaços de terra já voavam à sua volta à velocidade de uma bala. Espantado por Halliwell ter permanecido de pé, o cão mais velho sugeriu que era por ser filho do diabo. Para evitar que desferisse um golpe de controlo, o herdeiro de Satanás avançou diretamente para a rapariga, decidindo atacar corpo a corpo. Percebendo as suas ações, a cadela tentou não o deixar aproximar-se dela. Para tal, ela criou um funil de fogo à sua volta. Reunindo todas as suas forças, ela dirigiu-se ao odiado demônio. Começou a atravessar a parede de energia do fogo, por mais que a rapariga tentasse contê-lo. Tendo partido o tronco de uma árvore com um pontapé, a personagem principal atirou-o para o epicentro do funil, criado pela rapariga. Um fumo preto e acre saía da lenha queimada, o que deveria distrair o cão, e a personagem principal decidiu tirar partido disso. Mas calculou mal, porque o cão era completamente imune a este tipo de truque. Mas algo não correu de acordo com o seu plano. Aproximando-se sorrateiramente por trás, o de um chifre agarrou o ombro do cão com força, contando-lhe a sua perda. Todos os espectadores da transmissão ficaram extremamente descontentes com a vitória injusta de Halliwell. Todos menos Vanessa e Mônica. A primeira não só ficou insatisfeita, como até exultante. Mônica perguntou-se por que razão Chris não tinha demonstrado tanto sucesso antes. Chris deu ao cão mais velho sopa de cabeça de crocodilo como troféu. Ela não gostou desta comida e sugeriu encontrar algo mais comestível. Mas o imperturbável filho de Satanás deixou cair um prato de bebida verde para a cara da menina. Não esperando tais ações por parte de Chris e tanto sabor à comida, a menina caiu para trás, e algo parecido com espuma escorreu da sua boca. As irmãs cadelas ficaram horrorizadas. No terceiro dia, a equipa dos participantes ao pequeno almoço ficou chocada com o súbito aparecimento de uma cadela que lhe roubou a porção de kebab. A equipa começou a acalmar o bebê, garantindo-lhe que havia comida suficiente para todos e que não tinha de se esconder numa árvore. De repente, a personagem principal nocauteou um dos atendentes e, assim, forneceu comida aos seus companheiros. O faminto Chris e o cão mais velho atacaram as montanhas de comida e começaram a comê-la.
Os participantes da competição mostraram-se satisfeitos com os seus despojos, mas de repente descobriram com horror que tinham atacado funcionários. Assim, os heróis tiveram de pegarem toda a comida com urgência e sair da cena do crime. De repente, quando parecia que seriam apanhados em questão de segundos, Chris garantiu a todos que não deviam entrar em pânico, e, na verdade, iriam receber ainda mais comida do que tinham agora. 4 outros participantes do programa já estavam a correr em direção ao ponto de recursos. Chegados ao local, viram o filho de Satanás disfarçado de criado, mas não o conseguiram reconhecer, e criando a ilusão de servir os rapazes, o homem de um corno perguntou em que tipo de mantimentos estavam interessados. Ficaram incrivelmente surpreendidos com esse esclarecimento. De seguida, a personagem principal disfarçada mostrou aos rapazes toda a variedade de comida. Ainda mais perplexos, todos escolheram por unanimidade o conjunto mais satisfatório oferecido. O filho do diabo riu-se e disse-lhes para prepararem 4 bolas de energia para pagamento. Os rapazes, completamente estupefactos, disseram que ninguém os avisou do pagamento. Ao que a personagem principal fez uma cara de surpresa e afirmou com segurança que tinha de pagar um jantar do mais alto nível. Em alternativa, ofereceu-se para oferecer gratuitamente o jantar do nível mais baixo, composto por apenas algumas barras de proteína e garrafas de água. Um rapaz da equipa ficou indignado com o elevado salário, explicando que 4 bolas de energia foi tudo o que ganharam em poucos dias. As irmãs distantes questionaram-se se tudo funcionaria como planeado e se a equipa que chegava concordaria com tal troca e, por fim, concordaram que teriam de confiar no demônio. Mantendo-se calmo por fora, por dentro Chris já se regozijava, saboreando a vitória. Para aumentar a pressão psicológica e forçar os rapazes a despedirem-se rapidamente das suas bolas, o homem de um corno começou a fazer bluff, fingindo que acidentalmente deixou escapar informações secretas. O demônio puxou finalmente o fecho, prendendo-o habilmente. O líder da equipa que chegava começou a oferecer-se para pagar algo que supostamente não se destinava a ouvidos de outro mundo. Tendo fingido ser uma virtude, Chris contou outra mentira, fazendo os rapazes prometerem que não contariam a ninguém. A desilusão foi um sucesso. As irmãs rejubilaram. Consolidando a sua posição e querendo apanhar as bolas rapidamente, o subdemônio deu subtilmente a entender que gostava destes rapazes, pelo que não contaria a mais ninguém a informação sobre duplicar a recompensa no final do jogo pela compra de comida de alto nível. E o líder, acompanhando o olhar do adversário de boné com designação de pessoal de serviço, viu outra equipa a aproximar-se rapidamente. Portanto, sem hesitação, desistiu de todas as suas 4 bolas de energia por um conjunto de alto nível. Observando tudo de lado, as irmãs caninas admitiram que este demônio era bastante inteligente. Entretanto, os observadores estavam furiosos, tentando encontrar o culpado de tudo o que estava a acontecer. Estavam perplexos sobre como este idiota conseguiu fazer tudo isto e de onde vieram os cães com ele. Gritaram que isto era um engano e uma violação das regras, e exigiu que a personagem principal devolvesse as bolas aos seus donos. No entanto, o diretor da escola do rapaz evitou habilmente as acusações, perguntando surpreendido desde quando é que a troca de recursos é uma violação das regras, e outros representantes da escola apoiaram-no de imediato, lembrando que tal engenho e engenho só podem ser elogiados. Não esperando por isso, os representantes de outras escolas começaram a queixar-se do que os seus alunos deveriam fazer, ao que a professora do protagonista interrompeu todo o debate, lembrando que se as regras fossem desrespeitadas, os organizadores denunciariam de imediato. Chris continuou a colher alegremente os frutos do seu plano astuto, recolhendo punhados de bolas que lhe foram dadas. De repente, veio uma voz do helicóptero a gritar que todos tinham sido enganados e que o rapaz não era representante da equipa da competição. O funcionário maior e mais gordo saiu do cativeiro, conseguindo de alguma forma libertar a boca, e começou a gritar que estavam amarrados e a usar informações falsas para extrair recursos energéticos de outros participantes. O nível de hostilidade entre os presentes começou a crescer rapidamente. Começou uma agitação na multidão, tentando descobrir quem era quem. Aproveitando o momento, Chris, juntamente com a sua recém-criada equipa de cães, começou a fugir. Continuando a fugir, o de um chifre elogiou-se merecidamente, satisfeito com o resultado. Seguindo os passos do rapaz, uma das irmãs perguntou-lhe quantas bolas tinha recolhido. Mas o demônio, não querendo revelar as suas cartas,
evitou responder, dizendo que isso não tinha importância. A questionadora ficou satisfeita com a resposta, pois disse que qualquer número lhe serviria, e isso deixou Chris muito cauteloso, uma vez que não percebia por que se importavam com as suas bolas. Ele queria dizer alguma coisa, mas foi impedido por lanças que voavam na direção deles. A irmã mais velha desviou habilmente o ataque com o pé, indignada com quem poderia ser. A arma devolvida ao seu dono foi agarrada por uma mão tenaz com longas e afiadas unhas vermelhas. O dono do cão lançador elogiou a excelente reação do cão, mas ela acrescentou imediatamente que lamentava que o dono de tais capacidades extraordinárias morresse agora. A hostilidade entre os presentes cresceu lentamente. Chris cumprimentou os convidados inesperados com seu característico sorriso arrogante. O cão mais velho começou imediatamente a instruir o herói sobre as habilidades do trio que os ameaçava, apostando que, muito provavelmente, a mais perigosa era a rapariga do capuz, uma vez que a lançadora de dardo pertencia ao gênero das cobras, e mostrava-se bem no controlo. Corpo a corpo, e era mais alta que ela e maior que ela, aos 2 anos, a menina rinoceronte pertencia à Ordem dos Conquistadores, possuindo uma força notável. Mas o terceiro companheiro estava escondido, por isso era difícil para ela caracterizar. A cobra, virando-se para a rapariga de capuz, ofereceu-se para lhe dar o adversário mais comprido e, consequentemente, o mais poderoso. Mas esta recusou, argumentando que quanto maior for o adversário, mais rápida será a sua morte, e ela não o faz. Assim, mandou a cobra apanhar o tipo, decidindo que ela e o rinoceronte iriam tratar dos cães. Ao ouvir isto, a mais velha disse às outras irmãs para não interferirem e excluí-las quando lhe prometessem o que ela pedia. A cobra disse ao rapaz que gostava mais dele e ofereceu-se para brincar segurando a lança entre os seios e lambendo-a eroticamente. Chris caiu instantaneamente no feitiço dela, perdendo a cabeça e corando de excitação, começou a balbuciar algo sobre como era de uma família decente e seria mal compreendido. As irmãs, esperando que ele as levasse à vitória, quase tiveram os olhos saltados das órbitas com a reação do herói. Passando alegremente as pontas dos dedos pelos lábios, a cobra continuou languidamente, respondendo à pergunta silenciosa dos cães de que agora ele será o seu brinquedo. Com palavras que não auguravam nada de bom, a cobra atacou. Vendo isto, a mulher mais velha, assustada, gritou para o rapaz ter cuidado. O de um chifre interceptou a lança à velocidade da luz, dizendo que não era tão cruel como ela, e deu às pessoas a oportunidade de provarem o seu valor. E depois perguntou-lhe se gostaria de começar por estabelecer um pequeno objetivo, por exemplo, até as primeiras lágrimas. O rinoceronte e o capuz ficaram chocados com a facilidade com que o subdemônio repeliu o ataque, e os cães seguraram-no com entusiasmo. Sem esperar resposta à sua pergunta, Chris puxou a lança para que a cobra ficasse frente a frente com ele, estando tão perto. Repetiu a sua pergunta acrescentando-lhe uma cáustica recordação da idade da menina, chamando-lhe tia em sílabas. A sua reação não tardou a chegar, aumentando o nível de hostilidade para 666, com lágrimas nos olhos, desejando a morte do rapaz, atirou-o para longe com um poderoso golpe de cauda. Enquanto a mais velha olhava com entusiasmo para ver se o demônio estava bem, o seu adversário rinoceronte aproximou-se por trás dela e, apertando-lhe as mãos, bateu na cabeça do cão com um golpe, que todos os pássaros da região caíram dos ramos. Tendo partido uma árvore, o de um chifre queixou-se que a cobra era muito impiedosa com ele. Levantando-se, Chris disse que não fazia ideia do que fazer a seguir. Ao que a cobra, enfurecida num novo ataque, gritou com ele para que não pensasse na salvação, mas nas suas últimas palavras antes da morte. Nesse momento, o zarolho decide melhorar o seu corpo com a ajuda do sistema. Permite uma visão dinâmica. Aumenta a força e os balanços. Com o seu golpe, a cobra voa de cabeça para baixo. Ao reparar em sangue na relva e depois na mão ferida, o demônio fica surpreendido por ter errado, pois não havia forma de o ter feito. Tentando encontrar uma explicação para o sucedido, o de um chifre queixa-se que o corpo naturalmente flexível dos descendentes da tribo das cobras o privou de grande parte das suas forças, pois devido às escamas escorregadias da mesma, a direção do seu golpe mudou e foi ferido por a sua lança. Enquanto pensava, o inimigo recuperou o juízo e ficou a sorrir, apreciando o golpe do tipo, dizendo calmamente que ela nasceu para matar pessoas como ele. A cobra, antecipada, avisou as pernas do demônio.
Nesse momento, o homem de um chifre percebeu que não tinha realmente experiência de combate suficiente. Então, Chris fugiu o mais depressa que pôde, mas apenas para a enorme árvore mais próxima, perguntando por que é que a cobra decidiu que estava a planear escapar dela. Dizendo que estava apenas a aquecer, o herói arrancou a árvore juntamente com as raízes, e depois atirou-a ao seu rival, que se esquivou facilmente, rindo-se do facto do demônio se ter esquecido que ela era uma cobra e por isso muito ágil. Num ápice, ela espetou a lança mesmo entre as pernas do herói, lembrando-se triunfalmente como ele chamava a sua tia. No entanto, a ponta da lança partiu-se e voou para o lado. Ela não esperava tal reviravolta, por isso praguejou com prazer. Aproveitando a situação, Chris agarrou a cobra pelo pescoço e ergueu-a acima do solo. Regozijando-se com a sua captura, o homem de um chifre disse à rapariga que atirar a árvore fazia parte do plano, uma espécie de armadilha. Surpreendida por ter conseguido enganá-la, a cobra também não compreendeu como conseguiu repelir o seu ataque no local mais vulnerável de todos os homens. À pergunta dela, o tipo soltou uma gargalhada diabólica, dizendo que provavelmente não tinha ouvido nada sobre bolas de aço. Incinerando a rapariga capturada no seu olhar, o demônio convidou-a a pensar em conjunto sobre o que deveria fazer com ela. Todas as 5 irmãs lutaram ferozmente com os 2 companheiros da cobra, a mais velha com o rinoceronte e todas as outras com o capuz. A rapariga encapuzada levantou-se e, francamente aborrecida, bocejou, queixando-se de que os seus adversários estavam demasiado fracos para despertar o seu interesse. De repente, ela reparou na cobra caída no chão. Correndo imediatamente para ela e colocando a mão esquerda sob a cabeça, a rapariga de cabelos prateados perguntou animadamente à cobra o que lhe tinha acontecido. Mas em vez de responder, a menina, com sangue a escorrer-lhe pela boca, disse apenas que não podia continuar. Esta resposta não satisfez o capuz. Então, com raiva, gritou bem alto a sua pergunta novamente para descobrir o que este demônio lhe tinha feito. A mesma pergunta estava a girar na cabeça dos cães. Caminhando vitorioso, Chris disse que não fez nada disso, apenas experimentou nela a sua nova técnica, pensando que com a sua agressividade, a própria mulher de sangue frio lhe dava mais força. Sob o olhar desdenhoso do capuz e da cobra assustada, o meio-demônio, quer com sinceridade, quer com o objetivo de troçar dele, falou com êxtase sobre como um novo mundo se lhe tinha aberto. Tornando-se mais negra que uma nuvem, a de cabelos grisalhos disse que se enganou a respeito dele. E como ele conseguiu derrotar um adversário tão forte, então ele é digno de lutar com ela. Agarrando as espadas nas costas, ela ordenou ao subdemônio que subisse para iniciar a luta. Desejando silenciosamente boa sorte, o herói preparou-se para uma luta difícil. Tendo voado em direção ao seu adversário como um funil de tornado, ela colocou as facas na garganta dele e apresentou-se. Chris, agarrando instantaneamente as alças, elogiou a sua nova amiga Lucy por ela ter ficado linda com o fato de matador. As irmãs gritaram-lhe para não lutar sozinho contra o assassino. Mas o de um chifre não as ouviu. Lucy perdeu a paciência e avisou-o disso. Vendo os olhos a arder de raiva, o demônio riu, decidindo deitar achas para a fogueira e sarcasticamente, como se já estivesse calma antes. Os cães estavam inquietos de excitação, percebendo que o seu rival tinha sido criado desde a infância como uma máquina de matar. Os seus receios revelaram-se infundados, e o demônio foi rapidamente ferido numa perna. O capuz continuou ataque após ataque, movendo-se à velocidade da luz. Uma nova lesão não tardou a surgir, e uma grande ferida aberta apareceu no lado direito do herói. Não tendo tempo para acompanhar os movimentos de Lucy, Chris percebeu que as suas habilidades eram muito mais poderosas que as da cobra, quando esta lhe colocou um punhal na garganta por trás, declarando que como aquele era o seu máximo, então ele estava acabado. Percebendo que a velocidade do inimigo excedia em muito a sua, o de um chifre, uma e outra vez, não teve tempo de repelir os seus ataques, recebendo cada vez mais ferimentos. Vendo como o rapaz não conseguia lidar com o assassino, os cães e Vivian Adams, estando em lados opostos do monitor, experienciaram os mesmos sentimentos de ansiedade pela sua vida. Mas nem todos partilhavam os seus sentimentos, para não dizer quase ninguém, porque os representantes de outras escolas se regozijavam e ficavam encantados com cada nova ferida do irritante demônio, encorajando Lucy e desejando-lhe uma rápida vitória e a sua morte.
Vanessa sentiu algo entre o medo pela sua vida e a irritação por ele ousar perder para alguém que não fosse ela. Mas Mônica tranquilizou-a colocando gentilmente a mão na cabeça da filha e dizendo-lhe para olhar para a expressão no rosto do filho adotivo. Feito o que a mãe disse, a de olhos violeta fixou intensamente o olhar no ecrã, tentando perceber as mais pequenas alterações nas expressões faciais do meio-irmão, para perceber se a mulher tinha razão sobre o facto de ele já estar maduro para um novo plano de ação. Entretanto, como Chris continuava a ser atacado inúmeras vezes por Lucy, pensava que não só era inferior a ela em velocidade, mas também que não tinha qualquer experiência em matar, pelo que simplesmente morreria de exaustão a tentar repelir os seus ataques. Viu apenas uma saída para esta situação. Aberto por inúmeras feridas, das quais o sangue corria quase como uma fonte, o homem de um corno levantou-se e gritou bem alto na sua forma insultuosa favorita que a menina já era uma mulher velha e também medíocre, pois praticamente não se magoou, e por isso não tinha o direito de ser chamado de guerreiro. O único pensamento que lhe pulsava na cabeça era que precisava de fazer com que ela o matasse o mais rápido possível. A multidão que assistia à batalha abriu a boca de surpresa, olhando para o que este idiota estava a fazer. O rapaz continuou de pé e a gritar frases sarcásticas para a rapariga de capuz, convidando-a a não se esconder, mas a continuar a batalha, ou pelo menos a fazer-lhe uma massagem, prometendo dar-lhe 5 estrelas por isso e vir da próxima vez. A cada novo golpe que o guerreiro lhe desferia, Chris continuava a dizer que era fraco para alguém que tinha uma posição tão elevada como assassino. Vanessa, observando horrorizada as ações do irmão, agarrou a mão da mãe, perguntando-lhe se deveriam encomendar um caixão, uma vez que o familiar era bastante grande e não seria possível comprar tal caixão sem o pré-encomendar. A mãe olhou para o filho sem tirar os olhos, tentando perceber o que estava a tramar. A hostilidade vinda do assassino aumentou muito lentamente. Chris começava a ficar zangado porque esta rapariga teimosa praticamente não reagia a todas as suas provocações, o que poderia realmente levar à sua morte. Mas convenceu-se diligentemente de que o principal problema de todos estes assassinos era a falta de moderação. Portanto, o de um chifre decidiu manter-se firme e ainda fazê-la perder o controle e transformar a derrota em vitória. Neste momento, de repente percebeu que tinha uma hipótese. Lucy abrandou um pouco e o demônio aproveitou imediatamente isso. Decidindo usar as últimas economias, aproveitou para melhorar o seu corpo. Tendo ultrapassado a sua rival em velocidade, o herói desferiu-lhe um poderoso golpe na cara com o punho. A força do golpe atirou a rapariga encapuzada para longe. Mas Chris conseguiu agarrar-lhe a perna, obrigando-a a começar a conter-se com mais força para não sucumbir às suas provocações. Atirando Lucy com todas as suas forças para o chão, nunca conseguiu desequilibrá-la, pois ela só pensava em como se conter, não lhe mostrar a sua fraqueza e recuperar a vigilância, que perdera ao concentrar-se no desejo de o matar. Deitada no chão pela primeira vez em tal estado, a assassina sentiu a frustração que a apoderou. No segundo seguinte aconteceu algo que ela não estava à espera. O Underdemon voou para ela com um golpe mortal usando a sua técnica de cotovelada. Lucy preparou-se para o pior, mas do nada apareceu um tronco de árvore e atirou o agressor para uma distância segura. O rinoceronte saiu em defesa do assassino. Ela gritou com raiva sobre como ele ousou magoar a sua irmã, e que agora iria contar quantas vidas lhe restavam. O assassino pediu para não o fazer. Mas a irmã mais velha não pôde ser impedida. Atacou o herói e começou a dar-lhe um murro na cara. O rinoceronte não podia acreditar no que via, mas todos os golpes pareciam passar despercebidos. Gritando que os guerreiros nunca desistem, ela reuniu toda a sua raiva e voltou a atacar o demônio. Mais uma vez, em pouco tempo, os cães voltaram a temer pela vida do herói, continuando a espancar furiosamente o sujeito. Dominado por um sentimento de vingança, o rinoceronte não se apercebeu de como ela sucumbia cada vez mais à raiva, principalmente porque os seus poderosos golpes não foram de todo percebidos por ele. Mas a sua cada vez maior hostilidade apenas contribuiu para as mãos do seu adversário. Alimentando-se da sua energia, Chris começou a encorajá-la mais, dizendo que a irmã mais velha deveria ter ouvido a mais nova e não interferir com ele. Caindo em todas as suas provocações como uma criança, o rinoceronte, gritando que não devia ser subestimada, correu mais uma vez para a batalha, mas caiu imediatamente na armadilha de aço da sua mão.
Os olhos da agressora arregalaram-se ao perceber que não conseguiria arrancar o punho da mão daquele idiota vil que ofendera as suas duas irmãs. Um movimento forte e confiante e toda a armadura do rinoceronte se desfez em pequenos fragmentos, como se não fosse feita de aço duro, mas do vidro mais fino e frágil. As lágrimas surgiram nos olhos da rapariga derrotada. Cobriu a sua nudez com as mãos, cortando-o com o melhor da sua capacidade, enquanto continuava a alimentá-lo com hostilidade seletiva. Mas o tipo até se esqueceu, ficando tão impressionado com o tamanho dos seios do rinoceronte que não resistiu a comentar o quão grande era. Uma lança a voar por trás dele trouxe-o de volta à realidade. As três irmãs, que as ameaçaram com tanta confiança no início, saíram do campo de batalha com o rabo entre as pernas. Lucy, passando, lançou um olhar furioso ao subdemônio por cima do ombro e disse que se lembrava dele, mas ele ignorou. Os cães, exultantes, rodearam o tipo, competindo entre si para descobrir que este diabinho é muito fixe. Olhando para suas feridas, Chris pensou que, embora o seu corpo sentisse dor, tudo estava a cicatrizar rapidamente. Inspirado, o chifrudo comandou que precisavam de subir no ranking e achou que o treino físico era bom, mas precisava de encontrar ainda mais energia. Os cães correram alegremente atrás do demônio. No centro da zona, o grupo lutou com monstros estranhos que pareciam vermes cheios de dentes que literalmente rastejavam para fora de cada buraco no chão, dos quais havia inúmeros números. O segundo nível, com vermes de boca grande, parecia mais uma espécie de purgatório. Vendo tudo isto, as irmãs que não queriam ir para lá disseram que esperavam não ter de ir para lá. Chris perguntou onde estavam com pressa e, fazendo uma piada cortante, explicou que estariam à espera do chefe principal. A espera não demorou muito, como disse o demônio. O protetor dos vermes saiu do buraco. A irmã mais velha reconheceu imediatamente o monstro de nível 5, a Rainha Besouro, e ela disse ao seu companheiro que não a poderiam derrotar. Ao que o homem de um chifre apenas perguntou maliciosamente por que é que ela pensava que eles próprios lutariam contra a rainha. Levantando-se do seu esconderijo, Chris gritou a plenos pulmões que os participantes deveriam lidar rapidamente com este monstro, pois dele cairia muita energia, e se não aproveitassem a oportunidade, então não haveria mais nenhum igual. Tendo em conta o que ouviram, cada participante ficou ansioso para a matar primeiro. Todos competindo entre si, começaram a bombardeá-la com os seus ataques, tentando manter-se à frente dos outros. Os seus ataques foram acompanhados de acesos debates sobre se o adversário era suficientemente forte para enfrentar a rainha, onde cada um se imaginava mais forte que o outro. O debate incessante enfureceu a rainha e esta mandou todos calarem-se. Irritada, ainda não reagiu a ela. Percebendo que a rainha era uma adversária muito forte, muitos começaram a tentar escrupulosamente apanhá-la de alguma forma. Chris, olhando para o que se passava, ficou perplexo por que razão uma chefe tão forte como ela não reagiu de forma alguma às multidões que a atacavam, como enxames de moscas irritantes. Ao observar o monstro, o subdemônio ficou surpreendido ao ver como ela podia ser tão forte e não ter qualquer fraqueza. De repente, o seu olhar tocou nas costas da rainha e não podia acreditar no que via, pensando que poderia ter encontrado a sua fraqueza. Decidido a testar a sua hipótese, sussurrou o plano ao ouvido do parceiro. O cão mais velho não gostou do plano de ação, protestando porque o diabinho se iria expor a um perigo mortal, mas disse que o jogo valia a pena e que não seriam aceites recusas. Movendo-se resolutamente com uma lança em direção à rainha, o de um chifre começou a insultá-la em voz alta. Com um grito querendo que o monstro morresse, o demônio com todas as suas forças atirou-lhe uma lança para as costas. Quando a lança atingiu o alvo, Chris gritou para o cão mais velho fazer o que tinham combinado. A hostilidade da rainha cresceu rapidamente quando Suzy usou o golpe de terra, tal como na batalha quando enfrentou o demônio pela primeira vez. Quando o monstro se viu trespassado por uma lança e sob o golpe de um cão, o diabo viu o que tinha adivinhado ao princípio. Balançando corretamente e concentrando toda a sua força no seu punho, Chris atingiu a rainha neste local, rompendo-a e arrebatando o cristal. Vendo que o diabo tinha razão, o cão mais velho elogiou-o alegremente pela sua perspicácia. Mas a sua alegria não estava destinada a durar muito tempo. Ao ouvir sons terríveis atrás de si, Suzy virou-se para eles com cautela. Um monstro terrível, como se rastejasse para fora do submundo,
Abriu a sua enorme boca, semelhante à cratera de um vulcão diabólico que absorve todos os seres vivos como um buraco negro, e apontou para a personagem principal. Gritando um aviso ao cãozinho de que a rainha estava viva e ele precisava de fugir, o próprio cão saiu a correr. No momento em que Chris sentiu uma poderosa onda de hostilidade, a sua cabeça estava na boca de um monstro terrível. Suzy parou, vendo como o corpo do rapaz desaparecia centímetro a centímetro na boca da rainha, mas não fazia ideia de como o ajudar. A rápida absorção do monstro de um chifre pelo monstro foi imparável. De repente, ouviu-se um som desagradável de carne rasgada, e a mão de um demônio apareceu do lado de fora, acompanhando a sua aparência com abusos de escolha. Chris, com calças rasgadas até aos calções e com o tronco nu, rastejou para fora da carcaça da rainha e endireitou-se em toda a sua altura, gritando que o rapaz não devia ser parvo e controlar a quantidade de energia que gastava. A mais velha das irmãs correu na sua direção, tendo alcançado o tipo no momento em que voou sem vida, aterrando com o rosto nos seios exuberantes da menina como se estivesse numa almofada. Suzy não estava à espera, e não teve medo infantil pelo rapaz, quando, ao que parecia, tudo já tinha ficado para trás. O vice-diretor da escola de Hollywell exigiu o envio urgente de uma equipa médica para a arena para prestar cuidados de emergência. A família adotiva de Chris assistiu atentamente através do monitor. O sistema notificou que absorveu com sucesso a alma do demônio, recebendo a sua força, armadura e capacidade de autocura. Coberto com ligaduras da cabeça aos pés, o homem de um chifre acordou numa cama de hospital. Ao ouvir a agitação, uma enfermeira bem disposta de bata branca e boné com plus vermelho aproximou-se imediatamente da cama. O médico. No entanto, as formas apetitosas da enfermeira não preocupavam tanto Chris como as suas recém-adquiridas capacidades. O rapaz estava muito feliz e orgulhoso de si mesmo, porque antes pensava que não servia para nada, mas descobriu que ainda tinha o poder de um demônio. Perguntando-se por que não tinha acordado mais cedo, sugeriu que talvez precisasse de irritar alguém novamente para se curar. Sem pensar duas vezes, decidiu passar da teoria à prática. Concentrando-se, começou a ouvir as suas sensações, que fluíam com uma energia poderosa no seu punho. Depois de rasgadas, as ligaduras voavam em pedaços em diferentes direções. O poder fervilhava nele. O dedo médio, livre do penso, estava coberto por uma armadura escamosa. Nesse momento, a transformação terminou e o poder acabou. E o de um chifre olhou desanimado para o dedo, que adorava mostrar a todos, tentando irritá-lo e ficar saturado de energia. Chris começou a gritar com raiva, libertando toda a sua raiva pela habilidade inacabada, descrevendo a cores no vazio o que pensava sobre tudo aquilo. Lembrando-se de subir de nível, o demônio teve uma ideia que lhe custou 1000 unidades, mas recuperou o ânimo. Cheio de poder novamente, escamas cobriram-lhe a palma da mão. Antecipando mais transformações, o demônio olhou sem pestanejar para o resto da mão, que ainda não tinha mudado de forma alguma. Quando todo o seu braço até ao ombro estava coberto por uma armadura, o de um chifre alegrou-se, celebrando a vitória na sua alma. Assim, decidiu testar o seu novo poder de ataque. Nesse momento, a enfermeira voltou com o médico. Para sua agradável surpresa, o médico reparou que a maioria dos ferimentos internos do tipo estavam a cicatrizar e ele próprio estava a voltar ao normal, e prometeu ao homem de um corno dar-lhe alta no espaço de 1 mês. Mas o indignado filho do diabo declarou resolutamente que deveria participar na competição de amanhã. No entanto, o médico respondeu calmamente que Chris não poderia participar em nenhuma competição, pois os seus ossos estavam esmagados e ele próprio necessitava de reabilitação. A enfermeira mudou os pensos do rapaz, enquanto ele pensava diligentemente em como poderia sair do hospital o mais rapidamente possível. Pedindo desculpas mentalmente ao inocente funcionário do hospital, Chris decidiu verificar se o antigo mecanismo de geração de energia ainda funcionava. Estendendo a mão direita, agarrou decisivamente o rabo da rapariga desavisada. A rapariga, envergonhada e irritada, gritou indignada. A hostilidade aumentou, mas apenas em 100 unidades. E o homem de um chifre fingiu que nada tinha acontecido e que estava apenas a estender a mão. A menina revoltada saiu do quarto dizendo que iria chamar a enfermeira para ajudar o rapaz, e este queixou-se que teria recebido muito mais energia da tia. Correndo para o corredor, o de um corno, à velocidade da luz,
sentiu todas as jovens enfermeiras que encontrou no seu caminho. Cada um deles deu-lhe uma nova onda de energia hostil. Durante a recolha, Chris calculou a quantidade de roupa interior e a cor que as meninas usavam. Que 8 delas usavam suspensórios, e uma tinha o peito tamanho 3. Todos os pacientes do sexo masculino que assistiam à cena levantaram o polegar em sinal de aprovação e todos começaram a sangrar do nariz. Mas o personagem principal nem pensou em parar por aí, e usando a sua supervelocidade, despiu todos estes rapazes e começou a acumular energia, agitando as cuecas. Passados alguns dias, os lugares para espectadores em redor da arena de sparring começaram a encher-se de gente. A família Evans, que veio assistir ao combate, queixou-se que o demônio tinha derrotado a rainha, mas não podia participar em novas competições. De repente, uma voz dos altifalantes pediu a Chris Hollowell, da escola N-Degree 3, e a Lewis Carroll, da escola N-Degree 2, que viessem à arena, e esta mensagem chocou Vanessa. Começou a perguntar freneticamente à mãe se tinha ouvido o nome do irmão, porque estava gravemente ferido e nunca deveria ter estado aqui. De pijama hospitalar, mesmo por cima das ligaduras, o homem de um corno entrou na arena com um passo imponente. A irmã, preocupada, vendo que era mesmo o seu irmão que vinha, começou a gritar-lhe para não o fazer. Até que o juiz deu luz verde, Keys e Lewis ficaram em ambos os lados dele. E o demônio, ao mesmo tempo, parecia o mais alegre possível e cantarolava canções baixinho, mas para o adversário parecia assustador. Parecia-lhe que o adversário era um completo psicopata e estava a fazê-lo de propósito para o intimidar. Ao aproximarem-se da linha branca, Carroll agarrou a bainha, preparando-se para desembainhar a espada, enquanto Hollowell continuava a cantar, desencorajando o primeiro, que não sabia o que o inimigo iria fazer. Inesperadamente, o homem de um chifre curvou-se bruscamente, estendeu a mão e disse-lhe gentilmente que estava feliz por conhecê-lo, o que desanimou ainda mais o seu rival. Depois de largar a bainha, Louis repreendeu-se mentalmente pela indelicadeza, uma vez que não se deveria ter esquecido das regras básicas de etiqueta, e inclinou-se em resposta, dizendo também que estava feliz por conhecê-lo. Rindo para si mesmo porque Carroll estava a demonstrar tanto respeito pelo seu inimigo, Hollowell decidiu aproveitar-se da situação. Balançando, o de um chifre atingiu a cabeça do adversário com toda a força. O golpe foi tão forte que Louis afundou a cabeça no chão. O juiz anunciou a vitória de Chris, e este apenas estalou os dedos, satisfeito, regozijando-se com a sua vitória fácil. A mãe e a filha Evans, sentadas no auditório, cobriram o rosto com as palmas das mãos, repetindo que não conheciam este rapaz. Nos dias seguintes de combates, a adaptabilidade descarada do demônio ajudou-o a derrotar um adversário após o outro com pura astúcia, literalmente em questão de segundos. O seu triunfo continuou até que o juiz o apresentou à sua velha conhecida, a assassina chamada Lucy, que apareceu de repente no ringue. Uma rapariga de aparência frágil e capuz veio com a firme intenção de se vingar do filho do diabo pela forma como ele tratou as suas irmãs e a ela. Tirando a capa, a assassina mostrou ao inimigo uma nova armadura que protegia quase todo o seu corpo. Por momentos, estremecendo com a surpresa desagradável, o demônio começou a fazer palhaçadas de uma forma característica só dele. Confusa com o que estava a acontecer, Lucy perguntou ao rapaz onde estava a sua arma. Chris respondeu honestamente que o seu corpo é a sua arma. O assassino não suportou o ridículo, chamando-lhe falador, mas não desistiu, começando a queixar-se que era de uma família pobre, que não tinha dinheiro. Logo não tinha dinheiro para comprar uma arma. Embainhando as espadas, Lucy disse que neste caso não seria capaz de lutar contra uma pessoa desarmada. Como já não havia roupa por baixo da sua armadura, ela decidiu não lutar contra ele, mas aceitar a derrota. O rapaz começou logo a convencê-la a tirar a armadura e a não desistir sem lutar, dizendo que ninguém olharia para ela e que ele próprio se poderia despir por solidariedade. Isto enfureceu o assassino e ela lançou o seu primeiro ataque contra ele. Pegando no raio verde com a mão esquerda blindada, o tipo ficou surpreendido com a nova força. Depois, uma enxurrada de ataques poderosos caiu sobre o homem de um chifre, que devido à sua velocidade, lhe era difícil bloquear. Com dificuldade em defender-se, o rapaz pensou que se a tivesse conhecido na arena mais cedo, teria morrido de certeza. Lucy também não estava à espera, pois pensou que iria vestir uma armadura e derrotar facilmente o demônio. Decidindo que não podia desonrar a honra da família,
ativou todos os seus poderes para voltar a atacar o filho do diabo. Novos ataques explosivos foram ainda mais difíceis de serem repelidos pelo herói. Incapaz de a impedir, o rapaz pensou que se ela voltasse a usar tal ataque, ficaria sem mãos. Por isso decidiu tentar algum truque com ela novamente. Mesmo ela estando preparada para eles da última vez, mas talvez desta vez. No entanto, o assassino, vendo que o sujeito se segurava com todas as suas forças, lançou outro ataque e trespassou-lhe a barriga com 2 punhais ao mesmo tempo. O sangue jorrou imediatamente da boca do filho do diabo. A assassina sorriu triunfante, saboreando a sua vitória. Mas Chris teve uma opinião diferente, dizendo que a vitória seria dele. Reuniu todas as suas forças e desferiu um poderoso golpe na rapariga diretamente no plexo solar. A armadura partiu-se e Lucy caiu no chão derrotada. Tirando as adagas do estômago, o herói elogiou-se por derrotar o guerreiro de 3º nível. Usando a autocura, curou as suas feridas. Ao ouvir o rugido das espadas, o tipo virou-se e viu que a ferida Suzy tinha caído no chão atrás dele. Tomando-a nos braços, Chris, para animar a rapariga, brincou sobre se ela tinha decidido mudar de raça, enquanto ele próprio pensava que uma rapariga tão forte como ela dificilmente cederia a alguém. Por isso foi estranho que houvesse 32 fraturas em todo o corpo. De repente, outro guerreiro de 3º escalão chamado Jason Vance apareceu no ringue, e a personagem principal, segurando a Suzy meio morta nos braços, teve de saltar para não cair sob o ataque do novo jogador. Indignado e enraivecido, o filho do diabo perguntou-lhe causticamente se conhecia as regras do jogo, sem se esquecer de chamar idiota ao recém-chegado. Um loiro de pele escura com íris vermelhas brilhantes nas órbitas cheias de escuridão, disse com um sorriso doce que estava apenas a dizer olá. Vance, ao sair, acrescentou que o ataque a Suzy foi apenas parte da cerimônia de boas-vindas e prometeu a Chris que, da próxima vez que se encontrassem, resolveriam todos os seus problemas. Então Hollywell, completamente estupefacto, percebeu que Suzy tinha sofrido em vão, uma vez que o alvo de Jason era ele próprio. Quando os médicos transportaram Suzy numa maca, o homem de um chifre agradeceu a tola pelo que ela tinha feito por ele, garantindo que tinha gostado muito. Mas a menina não gostou das suas palavras, dizendo que ainda não estava a morrer. E chegou então o dia decisivo em que seria determinado o vencedor da competição deste ano. Jason já estava na arena, à espera de Chris, que ainda não estava em lado nenhum. Vanessa foi a primeira a reparar no irmão, apontando alegremente o dedo na sua direção. O homem de um chifre caminhou e acenou a todos como se fosse o favorito de todos, mas todos ficaram surpreendidos com o que vestia. Jason perguntou imediatamente se Chris tinha decidido desistir sem dar luta, ao que o rapaz respondeu misteriosamente que os seus planos eram um problema seu. O início da batalha foi anunciado e o adversário decidiu de imediato testar aquilo de que este representante da família dos cornos era capaz. O filho do diabo não gostou da forma como o seu adversário o chamou. Por isso perguntou-lhe, trocista, se tinha visto ao espelho. O inimigo balançou e desferiu o primeiro golpe, que foi facilmente repelido pela nova armadura de Chris. Mas isso não o demoveu. E ele, admitindo que era difícil obter tal armadura, disse que ainda assim derrotaria o demônio. Com um grito vitorioso que Hollywell tinha falhado, Vance continuou a atacá-lo com a sua espada até falhar. Regozijando-se com o golpe, Jason concluiu prematuramente que Chris tinha perdido, mas o de um chifre apressou-se a devolvê-lo do céu à terra, dizendo-lhe que olhasse para cima. Erguendo a cabeça, o adversário viu como aquilo que tinha despertado interesse no início da aparição do demônio na arena se abriu e voou na sua direção. Os temperos derramados dos potes diretamente para os olhos do inimigo deram ao filho do diabo a oportunidade de atacar. Enfurecido, Vance disse que, a princípio, queria deixar Hollywell partir, mas pediu a sua morte. De repente, tudo ficou coberto por uma espessa névoa negra. Suzy, indignada, disse a Vanessa que se tratava de uma armadilha, com a ajuda da qual o inimigo o priva da capacidade de controlar o espaço à sua volta, e foi assim que a derrotou daquela vez. Tendo reencarnado como um monstro gigante, um guerreiro de 3º nível do clã do Rei Demônio, disse que o herói fará agora tudo o que ele disser. Mas Chris decidiu o contrário e deu-lhe um bom soco no queixo. Esfregando o pulso após o golpe, o de um chifre perguntou irritado como é que o seu adversário tinha reencarnado, mas não reconheceu se era um cavalo ou quem. O monstro rugiu dizendo que o iria matar a qualquer custo.
Olhando para tudo o que se passava, a professora perguntou de onde vinha aquele aluno com capacidades tão únicas. A mãe adotiva disse-lhe que, independentemente das capacidades do filho, o inimigo era superior a ele em força. Atacando Chris por trás, o guerreiro riu-se do facto do cornudo pensar que ele era o único tão especial. O homem de um chifre perguntou se o seu rival era de uma família real. O monstro confirmou, dizendo que era o carrasco do clã real. Quando o filho do diabo desviou o ataque com a mão esquerda blindada, o atacante começou a perguntar quem era, uma vez que os demônios não possuem tais capacidades defensivas. Quando questionado pelo agressor, Chris respondeu que era o seu pai e deu-lhe um soco no estômago, quando o monstro começou a cuspir sangue. O de um chifre murmurou com lábios carnudos que era um carrasco mais ou menos, e não se importou, mesmo sendo o próprio Voldemort. Enquanto o de um chifre se virava, pensando que tinha vencido, o monstro levantou-se e, no desejo extremo de matar o seu adversário, brandiu a espada. A Suzy e a Vanessa ficaram preocupadas quando o som desapareceu de repente. Quando a escuridão se dissipou, o público viu um monstro com um chifre decepado, ajoelhado, e a sua própria espada foi pressionada contra a garganta pelo filho do diabo. Todos ficaram chocados porque não esperavam que Hollywell ganhasse. Naquele momento, quando tudo estava enevoado, o monstro, gritando desejos de morte, atacou Chris pelas costas. Mas o tipo não só a deteve habilmente, como conseguiu acertar com o monstro nas bolas, fazendo com que faíscas voassem dos olhos deste. Caindo de joelhos, o monstro perguntou como é que o de um chifre percebeu onde ele estava. Ao que a resposta foi a pergunta sobre o porquê de os temperos terem sido trazidos para o ringue naquele momento. Um poderoso golpe da espada de Jason, e o chifre do monstro já estava nas suas palmas, permitindo-lhe lamentar o antigo orgulho da sua família. Rugindo, o reencarnado deu 2.000 unidades de energia ao seu adversário. Neste momento, a chefe dos Cavaleiros Ovelhas, Amélia, que é uma guerreira de 8º nível, apareceu na arena. Tirando um punhal do espaço entre os seios, correu para o ataque. Chris, com a espada, estava pronto para atacar. De repente, a luz apagou-se e o herói voou para o lado num remoinho semelhante a um tornado. Um demônio gigantesco apareceu na arena. Tendo capturado e atirado para o lado de um chifre, Amélia perguntou furiosa aos 2 monstros, porque não tinham ouvido a sua ordem para recuar. Um enorme monstro agarrou Jason, e este começou a pedir desculpa ao pai pelo facto de tudo ter corrido mal e não ter conseguido derrotar este idiota. O inimigo gritou furioso, pendurado nos braços do pai, que se Hollywell o irritasse, morreria definitivamente. Chris ficou literalmente sem palavras quando o Vance mais velho lhe disse que o demônio deveria obedecer-lhe e que assim teria o direito de se render voluntariamente. O tipo não só enlouqueceu com tal declaração, como aqueles que estavam sentados no salão Evans reagiram da mesma forma. Jason, que tinha voltado à sua aparência, ficou zangado, pois o pai até aprovava algum idiota, mas ele não. Amélia, virando-se para o de um corno, perguntou-lhe como se sentia em relação ao facto de agora estarem a tentar atraí-lo, ao que ele disse não concordar. Perguntando se o Vance mais velho tinha ouvido esta recusa, ela ordenou-lhe que regressasse ao seu mundo e voou contra ele com um punhal de fogo. Atiradas para trás pelo campo de proteção em chamas, as ovelhas ameaçaram o monstro de que o transformaria em pó, mas ele virou-se calmamente e, envolto em chamas, disse por cima do ombro que se iriam arrepender. Levado pelo pai, Jason continuou a emitir furiosamente energia hostil, alimentando o seu antigo rival, e, irritado com a sua posição humilhante, mostrou a Chris um fake de 2 mãos. Depois de os monstros terem desaparecido da arena, Vanessa disse à mãe que precisavam de tratar melhor o rapaz quando voltassem para casa. Hollywell perguntou sarcasticamente ao juiz por que é que não o nomeou vencedor, mas estava a brincar no local de trabalho. No entanto, Amélia, colocando a lâmina de volta no vale entre os seios, disse que devias preocupar-te mais com a tua segurança, uma vez que um demônio do 9º nível conseguiu entrar na arena, significa que precisas de sair com urgência, uma vez que não é seguro estar aqui. De repente, anunciaram que a competição tinha sido suspensa e chegaram autocarros para ir buscar as crianças, vigiados por homens armados e fardados. Irritado, Chris percebeu que os jogos foram suspensos porque a administração do evento não queria que o filho de Satanás ganhasse. Mas Suzy, que veio atrás, garantiu que os organizadores sempre foram assim. Chris ficou surpreendido por as irmãs do cão terem vindo ter com ele, e uma delas explicou que também iam embora.
Mas Suzy fez com que todos agradecessem ao Zarolho por toda a ajuda e se despedissem dele. E a própria Suzy disse que percebeu que Chris era realmente bom no fundo, independentemente do que dissesse, o que confundiu muito o demônio. Então, Suzy abraçou-o inesperadamente com força, o que o deixou completamente estupefacto. Ao chegar ao autocarro com Chris, Suzy despediu-se dele e as irmãs embarcaram no deles. Ao observar o autocarro a levar o cão mais velho, como se estivesse em transe, Chris gelou e baixou lentamente o olhar para a palma da mão, tentando aceitar a percepção de que tinha abraçado Suzy. Já sentado no seu autocarro que o levava para casa, o personagem principal continuou a refletir sobre o significado da frase do pai de Jason, da qual teria de se arrepender. De repente, o autocarro abanou violentamente, causando o pânico generalizado. Olhando para fora, o homem de um chifre viu uma enorme raposa, constituída como se fosse de chamas. Os homens fardados ordenaram imediatamente ao motorista do autocarro que levasse imediatamente as crianças para um local seguro. Ordenaram ainda que todos se preparassem para a batalha e para a defesa, enquanto o exército de socorro chegava ao local. Passado algum tempo, foi anunciado que foi feita uma paragem de emergência em local seguro. No entanto, as crianças continuavam terrivelmente assustadas. Algumas até tentaram esconder-se debaixo dos assentos. A equipa tirou-os do autocarro um por um. A partir daí, começaram a alinhar-se e a preparar-se para a defesa, pois em caso de ataque inimigo, os portões de aço do abrigo não resistiriam. Nesse momento, o homem de um corno pediu para entrar no motorista do autocarro para resolver um problema pessoal, mas os funcionários não quiseram deixá-lo passar, dizendo que a solução de todos os problemas deveria ser adiada até a solução final para a situação atual. Então, o Chris disse que a sua pergunta era muito mais importante. O motorista dirigiu-se ao homem de um chifre e perguntou-lhe o que tinha. O filho de Satanás trespassou a barriga do condutor à velocidade da luz, perguntando-lhe por que o odiava tanto. Chris não compreendia por que é que um estranho sentia um ódio tão forte por ele. Os militares, chocados, ordenaram ao herdeiro do diabo que libertasse imediatamente o condutor, ameaçando abrir fogo. De repente, o rosto do condutor mudou e um sorriso maléfico apareceu nele. E ele próprio se transformou num enorme monstro roxo de 6 braços, com uma boca mais parecida com um picador de carne do que com uma boca comum. Mas sem ter tempo para fazer nada, caiu morto, pois o de um chifre já tinha absorvido o seu poder, e os militares admirados elogiaram Chris. Halliwell estava a testar uma nova habilidade quando um dos soldados lhe perguntou como reconheceu o falso condutor. Ao que o moreno, muito satisfeito consigo mesmo, respondeu que o sistema lhe dava constantemente janelas de ódio quando só havia um pseudo-condutor por perto. Passados alguns segundos, perceberam que precisavam de correr, uma vez que o condutor demoníaco os tinha obviamente levado para uma armadilha. Mas os militares em fuga e Chris encontraram um enorme dragão de fogo do reino dos mortos, a comer demônios inferiores. O homem de um chifre, que já tinha visto muito, ficou chocado pela enésima vez. O dragão, que também reparou nos recém-chegados, tirou o demônio meio comido da sua boca e soltou correntes de chamas das suas narinas. E no segundo seguinte, cuspiu uma enorme saraivada de fogo, quase apanhando a personagem principal que conseguiu saltar do abeto. O dragão enraivecido perseguiu Halliwell, tentando fritá-lo como se fosse um frango grelhado. Ao ver um autocarro à frente, o de um chifre saltou para longe, e o desajeitado dragão, que não teve tempo de reagir, chocou com o metal frio e duro a toda a velocidade. Os discípulos encantados elogiaram o seu salvador. A energia hostil do dragão continuou a crescer, e a personagem principal decidiu aproveitar a oportunidade de ouro. Alegrou-se. Parecia que o próprio diabo o estava a ajudar com as suas próprias mãos. O demônio satisfeito correu para o dragão. Numa questão de segundos, o de um chifre despedaçou o inimigo. Até militares bem treinados ficaram chocados com o que estava a acontecer. De repente, a rádio disse que a cidade dos cães tinha sido atacada e que era necessária ajuda. Ainda segurando nas mãos os pedaços do dragão que estava vivo recentemente, Chris correu para o rádio. Ao saber que os cães precisavam de ajuda na cidade, arrancou-lhe o dispositivo militar da mão e correu de cabeça para ajudar as irmãs, deixando os soldados completamente desnorteados. Entretanto, na cidade dos cães, 2 demônios bonitas e de seios grandes perguntavam-se por que tinham sido enviadas para aqui, proibindo-as de matar alguém. Tiveram de raptar Chris, já que ele é um guerreiro forte.
Chris voou subitamente para o demônio de cabelo cor-de-rosa e caiu de cara no buraco entre os seus grandes hemisférios. Derrubando-a acidentalmente, o protagonista alarmado tentou apanhá-la a cair. Tendo-se certificado de que ambas as raparigas estavam firmemente de pé, apresentou-se como um mensageiro do diabo ao aproximar-se e entregou ao segundo demônio um pedaço de escamas de dragão. Aquele que encontrou apaixonou-se imediatamente pela sua beleza, começou a cuidar dele com atenção e perguntou-lhe se ele próprio estava bem. Depois disso, ela abraçou-o e chamou-o para se juntar à equipa com eles. Chris concordou e ela levou-o imediatamente, dizendo que podia ligar à irmã mais nova, sem sequer se aperceber que ela tinha deixado o companheiro para trás. Enquanto isso, Suzy tentava tranquilizar as suas irmãs de que iriam definitivamente buscá-las em breve e salvá-las. De repente, algures muito próximo, soou uma voz que lhe era dolorosamente familiar, perguntando-se se os seus cãezinhos estariam aqui. Um segundo depois, Chris apareceu do outro lado das grades, coberto de vestígios do batom da irmã demônio. Uma Suzy atordoada perguntou-lhe se ele estava realmente aliado a estes demônios. Nesse momento, a rapariga de cabelo cor-de-rosa veio por trás e, com um sorriso malicioso, percebeu que o seu novo irmão já tinha encontrado a namorada. Como se tivesse sido atingida por um trovão, Suzy gelou e depois atacou furiosamente o homem de um chifre, descobrindo o que ele tinha contado às suas novas namoradas. Mas ele tapou-lhe a boca com a palma da mão, o que a surpreendeu ainda mais. O auricular estava escondido na sua mão e ele próprio disse a Suzy que não era ele quem a iria ajudar. A encantada demônio aproximou-se de Chris e pegou-lhe pelo cotovelo, dizendo presunçosamente às suas irmãs cadelas que não estavam ao nível do seu escolhido. Abraçando-a de cabelo cor-de-rosa, o filho de Satanás agradeceu. A mais nova das irmãs ficou extremamente indignada com as palavras da irmã demoníaca Chris, enquanto Suzy gelou no lugar. Tirou da boca o auricular que Halliwell tinha colocado, surpreendida por ele ter entrado ali só por causa deles. Levando-o ao ouvido, Suzy ouviu negociações no rádio dos militares, decidindo qual o destacamento que deveria entrar e de que lado. Então, o cão acalmou-os, explicando que Chris fingiu ser um demônio e contrabandeou secretamente um auricular para ela. Entretanto, 2 demônios do 6º e 4º níveis davam ordens AOS inferiores para atacarem os Homens-Fera. Enquanto os ouvia, Chris pensava simultaneamente num plano para obter nova energia, e levantou a mão como um dos primeiros entre aqueles que queriam ir em missão. O principal deles, um demônio ósseo de 6º nível, elogiou os voluntários e prometeu-lhes uma recompensa generosa. Os demônios mais fortes, mesmo sem forma humana, e Chris, juntamente com eles, separaram-se da multidão e foram cumprir a ordem. Chris foi atirado ao longo das coordenadas dadas pelos demônios principais e caiu no chão. Estalou uma luta de demônios da qual o de um chifre decidiu fugir em segurança. Os adversários dos demônios correram para atacar. Chris, que estava a fugir naquele momento, percebeu que só os verdadeiros idiotas se podiam inscrever para isto. Escondido em algum quarto, o filho de Satanás ficou muito satisfeito consigo mesmo, mas ficou imediatamente triste, percebendo que não havia ninguém por perto que o pudesse ajudar. De repente, ouviu o barulho de uma corrente e virou-se com medo para verificar quem estava na sala para além dele. Suspensa atrás dele, com os braços e as pernas abertos e a boca amordaçada, estava um demônio loiro. Apercebendo-se de quem o assustava, Chris acenou com a mão desajeitadamente, sorriu com força e disse que ia embora agora e recuou. Ao ouvir um mugido diligente da rapariga, o de um corno sentou-se ao seu lado e perguntou-lhe se queria dizer alguma coisa. Ao receber uma resposta afirmativa, o sujeito bateu com o dedo na testa da cativa e comentou sarcasticamente que não a iria ouvir, observando ativamente que adora o silêncio. Ouviram-se vozes atrás da porta, a dizer que era preciso verificar o preso. Ao ouvir isto, o tipo praguejou, começando a correr os olhos pela sala em busca de abrigo. 2 homens grandes e armados entraram na sala. Ouvindo as suas conversas, Chris, pendurado no teto, decidiu que não se devia envolver em tudo aquilo, para não ser morto acidentalmente por Mônica. À medida que os dedos de Halliwell começaram a deslizar pelas marcas que tinham feito no teto, percebeu cada vez mais claramente que não conseguiria aguentar muito mais tempo. Quando os inspetores já estavam a sair, o diabo sentiu que as coisas estavam muito mal. Depois de cair, conseguiu aterrar eficazmente para não voar de cabeça para baixo. Praguejou mais uma vez, tentando descobrir o que fazer a seguir. Chris, novamente indignado e envergonhado, outra rapariga,
ao apertar um dos seus seios com a mão esquerda. A rapariga enfurecida murmurou alto de novo, ao que Halliwell começou a repreendê-la, exigindo que finalmente se calasse. Mas parou imediatamente, percebendo que estava a fazer muito barulho. No mesmo segundo, 2 guardas do prisioneiro invadiram a porta em resposta a AOS sons, e viram um homem sentado com um chifre, cuja mão esquerda ainda estava sobre o peito do demônio. Um momento depois, o tipo já estava atrás deles. Sem pensar 2 vezes, o moreno bateu com a cabeça um contra o outro com toda a força, nocauteando os 2. A rapariga amordaçada e com lágrimas nos olhos ainda murmurava qualquer coisa. Voltando-se para ela, a personagem principal perguntou-lhe se ainda queria dizer alguma coisa ou não. Ela assentiu, e com piedade, Chris tirou-lhe a bola com picos da boca. Tendo oportunidade de falar, a loira quase gritou que era um demônio com sangue a ferver, e a morena foi simplesmente obrigada a salvá-la. Ele não acreditou nela, e a rapariga indignada disse que os seus guardas podiam confirmar a sua identidade. E apenas os demônios com esta característica tinham chifres em forma de V. Sorrindo, o homem de um chifre perguntou que utilidade teria para ele o demônio que encontrara. Ao que ela respondeu, um pouco envergonhada, que dessa vez os inimigos simplesmente tiveram sorte em apanhá-la, e convidou Chris para trabalharem juntos, acrescentando também que no passado demônios como ele não eram dignos sequer de lhe trazer chinelos. Mas estas palavras tiveram exatamente o efeito oposto ao que ela esperava, pois a morena agarrou-lhe subitamente a garganta com a mão. Afirmou com um sorriso que o loiro lhe despertara a curiosidade e o lembrara que os demônios adquirem habilidades comendo a sua própria espécie. A demônia atordoada mostrou as suas presas, gritando para que ele a deixasse ir imediatamente. Mas depois chamaram-no por trás. O resto dos demônios, enviados em missão como o de um chifre, vieram atrás do prisioneiro. O demônio esqueleto decidiu atacar a morena, mas rapidamente se protegeu do ataque. Depois, acrescentou segurando a loira nos braços, que apenas lhe tinha endireitado o colar solto, o que intrigou bastante o agressor. Pegando no prisioneiro com um dos 3 pares de mãos, o esqueleto elogiou Chris pela descoberta. Depois disso, todos os demônios saíram. Saindo da sala onde a rapariga estava, um dos demônios ficou sob a mira de uma arma de alguém. Um tiro certeiro atingiu com precisão o corpo do demônio, transformando-o numa polpa ensanguentada. O resto dos demônios ficou surpreendido com o ataque repentino ao irmão. As armas de todo um destacamento de militares apontavam para todo o pequeno cortejo de demônios. Tendo criado a armadura, um dos demônios começou a avançar, distraindo os militares, enquanto Chris e os restantes corriam na direção oposta. O moreno, com a sua supervelocidade, chegou a ultrapassar o demônio que carregava a loira. De repente, os demônios foram atacados por enormes elefantes de olhos vermelhos, com músculos aumentados e lâminas nas patas. O desanimado demônio esqueleto libertou a loira das suas mãos tenazes, mas Halliwell apanhou habilmente a rapariga e levou-a para o portal aberto, deixando os demônios quase derrotados a serem dilacerados pelos inimigos. Com o que restava das suas forças, o esqueleto meio morto arrastou-se até o de um chifre, implorando-lhe que o ajudasse, e prometo pedir uma recompensa por ele. Porém, a imperturbável morena esmagou o crânio do demônio com um movimento do pé. Com um sorriso malicioso, acrescentou que pediria um caixão melhor para o demônio. Mas lembrando-se da perseguição, o tipo virou-se. Soldados armados corriam atrás dele. Então decidiu que estava na hora de sair dali. Saindo do outro lado do portal, surpreendeu muito o mais forte dos demônios. O esqueleto furioso do 6º rank começou a descobrir rudemente onde estavam o seu sobrinho esqueleto e o resto dos demônios. Com um ar triste e com lágrimas nos olhos, Chris disse que o demônio esqueleto tinha caído heroicamente em batalha. O tio do falecido a princípio não acreditou e perguntou se era verdade. Mas, substituindo imediatamente a tristeza no seu rosto por malícia, o de um chifre respondeu com uma gargalhada que isto era, claro, uma piada, e na verdade aquele demônio perdeu primeiro a perna. E antes da sua morte parecia muito lamentável, implorando a Chris para o ajudar. Tendo ardido com uma chama vermelha, o tio do falecido ficou furioso. Nesse momento a loira acordou e toda a atenção dos demônios se voltou para ela. Levantando-se do chão, perguntou quem era o herói que a tinha salvo para o recompensar. Com um sorriso estranho no rosto, o filho do diabo levantou a mão e respondeu. A demônio ficou horrorizada ao ver que ele era o seu salvador. Caindo no chão, gritou em desespero. Mas o moreno rapidamente interrompeu o ataque sonoro AOS seus tímpanos.
atingindo a rapariga entre os olhos com a ponta da palma da mão. O esqueleto da capa ficou horrorizado com o sucedido. Nesse preciso momento, os morcegos voaram para dentro da sala com a má notícia de que as pessoas tinham ativado os teletransportadores e já se dirigiam diretamente para o covil demoníaco. Enquanto a atordoada companhia de demônios tentava criar um plano de ação, Chris, parado à margem, estava feliz nos seus pensamentos porque as irmãs já estavam livres. O homem da capa deu ordem de retirada para outro quartel-general e ordenou ao homem de um chifre que levasse a mulher libertada, avisando que era o responsável por ela com a cabeça. Halliwell garantiu-lhe que tudo seria feito da melhor forma possível, decidindo mentalmente que agora que a batalha estava a atingir o auge, não havia mais tempo a perder. Atirando a rapariga por cima do ombro, mostrou a OS Demônios a direção para onde fugir. O homem de um chifre correu para um qualquer edifício e bateu a porta atrás de si, escondendo-se ali juntamente com um demônio importante para os esqueletos.